Olá pessoal, estou aqui nessa live hoje para falar um pouquinho sobre a nossa primeira aula de ontem do workshop, a verdade, prepará-los para a segunda aula, que vai ser hoje à noite, que vai ser incrível também. Então, sejam bem-vindos, vamos chegando nessa nossa super live, nessa nossa live maravilhosa. Bom dia a todos que estão entrando aqui. Quem não se inscreveu no workshop, não perca a oportunidade. A aula 1 foi ontem, mas está disponível, mas só mais alguns dias disponível para você poder acompanhar e compreender o que está por trás do seu sintoma, compreender o que está por trás das suas travas, dos seus bloqueios, da sua dependência emocional, da sua ansiedade, do seu medo de se expressar, da sua dificuldade de dizer não, da sua dificuldade de falar em público, da sua dificuldade de se valorizar. Então você vai entender a verdade. Bom dia, Taiciara. Bom dia, Magão. Tudo bem? Então vamos chegando, gente. Clica aí no coraçãozinho. Manda o aviãozinho aí para as pessoas, para que elas também cheguem junto aqui da gente nessa live. Que eu vou explicar, né, uma coisa muito importante sobre a aula de ontem. Eu não sei se vocês já assistiram. Se não assistiram, reserva um tempinho hoje aí para assistir antes da aula 2. Porque ontem nós falamos um caso lá na nossa aula, contamos, né? Teve um depoimento maravilhoso do Rondinei. O Rondinei conseguiu um resultado extraordinário na vida e na carreira dele quando ele aprendeu o método, quando ele aprendeu a conectar com a parte certa da mente dele, das emoções, para ressignificar um bloqueio. E ele conseguiu simplesmente ser promovido. Simplesmente ser promovido na empresa dele, coisa que ele vinha, né, tentando já há algum tempo. Então eu quero explicar aqui para ficar bem claro para você como funciona, por que que a sua mente te bloqueia, por que que a sua mente te trava, por que que você, apesar de desejar um resultado, desejar ter um determinado comportamento, desejar não ter mais a dependência emocional, desejar não ter mais medo de se expressar ou falar em público, por que que você não consegue? Hoje nessa live você vai entender, vai compreender e ter a base real, concreta, para você poder virar essa chave. Para virar a chave e poder ter a vida que você deseja ter. Então, vamos junto, clica no coraçãozinho aí do lado, sobe o coraçãozinho aí para eu ver que vocês estão aqui comigo. Clica no aviãozinho, manda para a galera, manda para os amigos, para aquele amigo que está aí com algum bloqueio emocional, com alguma trava emocional, que está precisando de entender como funciona a mente dele, ou seja, está precisando de desenvolver inteligência emocional para conseguir mais resultados, para ter melhores resultados, seja na vida, seja na carreira, seja nos relacionamentos, seja na própria saúde. Então clica no aviãozinho, convida aí 3 amigos, convida 3 familiares, porque eu vou, daqui a pouco, até o final dessa live, eu vou te ajudar, eu vou desenhar para você o porquê da sua trava não deixar você conseguir os resultados que você quer. O que acontece na sua mente para você se bloquear, ou ter ansiedade, ou ter fobia, ou ter insegurança, ou ter irritabilidade. Você vai entender hoje. Existe cura para o transtorno de ansiedade generalizada com crise de pânico, sendo que a pessoa não lembra da forma consciente de jeito nenhum trauma? Existe cura, sim, e aqui vos fala um que tinha, né? Transtorno de ansiedade generalizada e com ataque de pânico. Agora, deixa eu deixar uma coisa clara. Elisa Camargo. Elisa, o nome, transtorno de ansiedade, crises de pânico, depressão, né, ansiedade generalizada, etc., são nomes que a medicina, né, a psicologia usam para classificar, né, um conjunto de sintomas. Então, um conjunto de sintomas que são semelhantes, eles reservam aquele conjunto de sintomas e dão um nome, né, de um transtorno, de uma doença, só para classificar, só para ficar mais fácil de ser compreendido, diagnosticado, uma comunicação entre os profissionais.
Mas o que importa não é o nome. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, como eu já tive. Eu tenho síndrome do pânico, como eu já tive. O importante é o aprendizado, o significado que você dá, que a sua mente dá aos eventos externos e internos que acionam esse gatilho. E eu vou te explicar isso daqui a pouquinho. Eu vou te explicar como funciona na sua mente e como não é tão importante você se apegar ao rótulo, à classificação diagnóstica para você resolver. Isso é uma coisa que é importante para o médico, para receitar o medicamento. Isso é importante para o profissional, só para ele ter uma clareza do grupo de sintomas que está por trás. Mas o que é importante para você, para todo mundo que tem, né, esse sintoma, é compreender o significado que a sua mente está dando a determinados eventos. Beleza? Guarda isso. Bom dia, Nívia, seja bem-vinda. Reforçando, quem ainda não assistiu a aula 1 do workshop, assista. Se você ainda nem se inscreveu, clica lá no link que está na minha bio, faz a sua inscrição para você assistir a aula 1 e também logo mais assistir a aula 2. Ontem nós falamos sobre os 3 pilares, né, que foram fundamentais para o nosso querido Rondinei conseguir, né, vencer uma fobia, um medo de se expressar, uma dificuldade de falar em público, para ele conseguir finalmente a promoção dele. Ele foi promovido. Ele não conseguia, ele era um ótimo vendedor quando estava ali mano a mano com alguém, mas quando ele chegava em uma reunião, quando ele tinha que falar com mais pessoas, ele simplesmente tinha todos os sintomas de ansiedade, tinha todas as dores emocionais que você pode imaginar. Cortisol alto, coração acelerava, boca seca, palpitação, vontade de sumir, vontade de se esconder. E ele se embolava todo, falava super mal e nunca, né, tinha chance de ser promovido. Mas ele conseguiu virar o jogo e eu vou falar para você daqui a pouco como ele conseguiu isso. O que ele fez com o método 1% para ele conseguir aprender a dominar as emoções, se expressar calmamente hoje e ser um dos gerentes mais respeitados da empresa. Assim, inclusive eles falaram que eu não posso ficar sem tomar um remédio nunca mais. Isso virou uma crença. Oxa, nunca mais, hein? Que isso? Não pare de tomar um remédio sem orientação do seu médico. Mas ficar sem tomar um remédio para sempre, você vai, se você não ressignificar a causa, se você não mudar o significado que alguns gatilhos têm. Aí sim você vai tomar o remédio para sempre. Mas quando a gente muda a crença, né, o significado de certos gatilhos, sim, nós podemos nos livrar, nós podemos desbloquear e podemos parar de tomar medicamento com a orientação do médico sempre, né? Remédio controlado não se para de tomar por conta própria, nem começa nem para, tá? Eu tomava remédio, eu tomava o Prazolam 2 vezes por dia. Hoje eu não tomo nada há muitos e muitos anos, que eu não tomo absolutamente nada, nenhum remédio. Por quê? Eu entendi o que estava acontecendo, o que estava gerando a minha ansiedade. Quando você compreende o que gera e você toma as medidas, né, muda a forma de perceber, muda a forma de agir, muda, né, até alguns ambientes que você convive, as coisas começam, né, tendem a melhorar. Bem-vinda, Milane, Regina. Obrigado pela pergunta, Elisa. Fica comigo aqui, Elisa, que daqui a pouquinho eu vou escrever aqui, eu trouxe até um quadro aqui, ó. Eu vou fazer um esqueminha que vai ficar muito claro para vocês compreenderem o que gera, né, a dor emocional de vocês. Eu vou trazer aqui no quadro, trazendo o exemplo do nosso querido Rondinei, né, que tinha bloqueio emocional, gerava nele crises fortes de ansiedade quando ele tinha que se expressar perto de muitas pessoas. Então isso quase que gerou uma demissão para ele. Ele se viu ali impossibilidade de crescer, a empresa cobrando, e ele percebeu que ele tinha que entender o que estava acontecendo, ele precisava mudar, ele precisava dar um jeito. E ali ele foi muito disciplinado, e foi muito focado, e foi muito mente aberta, e ele conseguiu em pouco tempo, né, transformar a maior fraqueza dele, que era falar em público, falar com pessoas, na qualidade dele mais elogiada dentro da empresa. Hoje ele é um gerente de grande destaque
na empresa, é uma empresa multinacional. Ele tem um grande destaque, está crescendo, está com um ótimo salário, mudou a vida dele. E o que mudou a vida dele foi uma mudança de percepção. Ele não fez cirurgia, ele não teve que mudar de cidade, ele não teve que brigar com a mulher, ele não teve que tomar mais remédio, ele não teve que sumir do mapa, não. Ele só teve que olhar para dentro e entender. Entendeu o porquê que a mente dele o bloqueava quando ele tentava falar em público. Mas não fazia sentido. Se eu consigo falar com uma pessoa muito bem, se tudo aquilo que eu quero falar com as pessoas, com um grupo, está na minha cabeça, eu já treinei, e deu tudo certo. Por que a presença dessa gente me gera tanto bloqueio? E quando você, né, vai no ponto certo, e isso o método 1% faz com maestria, quando você vai no ponto certo, do gatilho certo, do jeito certo, a resolução se dá de forma muito mais simples do que você tentar ali peitar o problema. Ah, tá com medo, vai com medo mesmo, né? Falam isso, né? Não, tá com medo, se prepara melhor, porque se você for com medo mesmo, a chance de você retraumatizar é muito grande. Tá com medo, se prepara. Porque o que é o medo? O medo é um alerta de que algo pode ser que dê errado. Você pode reagir ao medo de duas formas, de três formas. Primeira forma, paralisa. Ah, já que pode dar errado, eu não vou, o que é uma forma ruim, né? Já paralisei, o medo não é para me paralisar, é só para que eu analise bem. Segunda forma, eu vou com medo mesmo, não analiso nada e vou, ou seja, aumento o risco de dar BO, de dar zebra, de dar ruim, né? Porque eu não avaliei o cenário, não olhei para mim, não olhei para o cenário, não vi que eu podia melhorar. E a terceira forma, que é a forma mais saudável, é você se preparar da forma correta. É você olhar como um adulto para a situação. Pera lá, eu vou pular de paraquedas, eu estou com medo. O paraquedas está direitinho aqui, esse paraquedas é de uma marca boa. A pessoa que está aqui comigo, né, são pessoas experientes, está tudo dentro do controle. Beleza, então eu vou. Ah não, e o paraquedas, sei lá, esse paraquedas está velho. Ah, então não vou. O medo ele serve para isso, não para te paralisar e nem para você querer posar de Rambo, de super-herói que faz acontecer sem avaliar. Então essa é a função do medo. Só que no caso do nosso querido Rondinei, o medo fazia com que ele se encolhesse, paralisasse, ele não conseguia realmente expressar. Ele fugia das reuniões, ele fugia das situações onde ele tinha que se expressar, ele simplesmente correu. E aí começou a ficar ruim para ele lá, começou a ficar difícil para ele lá, começou a ficar desconfortável, ele começou a ficar para trás, até que ele tomou a decisão de compreender, né? Decisão de ressignificar. O método 1%, né, que utiliza a auto-hipnose, a autoterapia, ele não faz mágica, ele não faz a sua parte, ele não resolve para você. Ele te coloca no ponto certo para que você mude o significado daquilo e adote aquilo. Para você, mude a sua forma de perceber. Essa é a sua parte no processo. Então, por isso que esses clientes maravilhosos e alunos que conseguem tantos resultados incríveis, o mérito é deles, né? Nós aqui somos apenas um GPS. Entenda, o método 1% é um grande GPS que vai te levar no ponto certo. E 90% do seu problema é que você não sabe qual é o ponto certo, você desgasta muito tentando resolver, gasta muita energia. Aí, além de retraumatizar, além de aumentar a dor, você fica cansado, desanima, começa a se ver como fraco, começa a se ver como uma pessoa que não vai dar conta de resolver. E aí, pronto. Então vamos lá, cola comigo aqui, que eu vou fazer aqui um esqueminha, vou desenhar aqui, para você compreender o que acontece para você ter bloqueios e travas emocionais. Imagina que isso aqui é um filtro. É um filtro que nós temos na mente. É um filtro de proteção. Todos nós temos esse filtro, tá bom? Esse filtro, o que tem nesse filtro aqui? Tem todos os
significados. Significados. As percepções que nós temos sobre determinadas coisas, tá? Vou explicar o caso do nosso cliente, nosso aluno, que deu depoimento ontem na nossa aula do workshop. Ele, no que tange, né, falar em público, conversar com as pessoas, se expressar, o filtro dele, o significado que ele tinha disso era de algo que expunha, né, colocava ele numa situação de passar por uma humilhação. Então, o significado que ele tinha de falar em público, ao falar em público, era algo negativo, porque em alguns momentos da vida dele, ele passou por constrangimento, sobretudo na infância, ao tentar se expressar, ao tentar falar em público. Então, o filtro dele, né, dentro desse contexto, era negativo. Como o significado era negativo, a mente dele ia buscar protegê-lo dessa situação. E a mente não tenta nos proteger de uma situação de forma automática, fazendo com que a gente, então agora eu vou aprender a melhorar isso. Não, a mente só reage aos pontos negativos da nossa vida, só reage de duas formas, ou lutar, de três formas: lutar, fugir e paralisar. Ou eu vou brigar, ou eu vou ficar nervoso, ou eu vou ficar irado, ou eu vou fugir, vou ter medo, eu vou fugir, eu vou sair, eu vou evitar situações, ou eu paraliso, ou seja, eu não faço nada. Isso se dá pelo automatismo da mente. Então o filtro, ele é automático, tá bom? O nosso filtro mental, ele é automático, ele foi aprendido por eventos que aconteceram na nossa infância ou até mesmo no útero materno. Por que no útero materno, Rafael? No útero materno você não é você, no que tange as emoções, você é a sua mãe. Então às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tive, rapaz, minha infância foi maravilhosa, minha infância foi top de linha, não tive problema nenhum, né? Pelo menos conscientemente a pessoa fala, mas você teve, né, no mínimo ali 9 meses com a sua mãe, onde tiveram emoções que eram delas, e você, a criança, né, o feto, percebe como sendo de si mesmo. O feto não tem a diferença de mãe, não, é da minha mãe, eu estou aqui dentro do meu... Não, ele sente, que a emoção chega para ele, ele sente e reage daquela forma. Então, como é que se dá a ação desse filtro? Aqui tem, beleza. Aqui tem os eventos, famosos gatilhos. Eventos que podem ser externos ou internos. O que são eventos externos? Fatos que acontecem. Fatos, situações, palavras, sons, cheiro, pessoas, lugares, situações, qualquer coisa que possa desencadear ali uma reação, uma interpretação. Porque tudo que acontece com a gente vai interpretando, vai usando os filtros o tempo todo, tá? O tempo todo. Nada passa ileso na nossa mente. Então, se começa a chover, eu aciono e inconscientemente, automaticamente, de forma muito rápida, os filtros que eu tenho da percepção com relação à chuva naquela situação. Se alguém me faz uma crítica, instantaneamente, meus filtros com relação às críticas são acionados. E esse filtro determina como eu vou reagir ao fato. Então, fatores externos, situações, pessoas, palavras, cheiros, gosto, imagens, etc. Tudo que é de fora. E eventos internos são os pensamentos. Nossos pensamentos. Nós, através dos nossos pensamentos, das imagens mentais que a gente cria, nós também geramos gatilhos. Então, se eu penso assim, em falar em público, fecha o olho aí, imagina que você vai falar em público agora. O seu filtro foi acionado imediatamente, você teve uma reação. Isso acontece o tempo todo na nossa mente. Então, por isso que o que importa não são os eventos, aqui não são os eventos, e nem os sintomas.
O que importa é o filtro. O que importa é o significado. O que são os sintomas? Vamos lá, ansiedade, insegurança, medo, raiva, evitar situações, dar desculpas e etc. Milhões de possibilidades. Então não importa o evento e não importa o sintoma. O que importa é o significado. É aí que mora o segredo. É aí que nós conseguimos, né? Porque, olha, vamos lá. Acontece um evento. Vamos supor aqui, vamos dar o exemplo do nosso querido aluno de ontem. Vem aqui uma reunião. E ele tem que falar na reunião. Ok? Ele pensou na reunião, ele imaginou a reunião, e esse pensamento, essa imaginação, ou até mesmo o fato, passou pelo filtro do significado. Passou pelo filtro, significado negativo, vai gerar nele ansiedade, insegurança, medo, raiva e tudo que gerava nele. Outra pessoa que tem um significado neutro ou positivo com relação a se expor, vai pensar na reunião, vai ter a reunião, o significado é positivo, é neutro e não vai ter nenhum sintoma desse. Então, quando a gente se foca somente, por exemplo, em lutar contra a ansiedade, em lutar contra a insegurança, em lutar contra o medo, ou quando a gente se foca em evitar os eventos externos e internos, a gente até consegue algum resultado. Até consegue, em algum momento, durante algum tempo. Mas, como é que eu vou evitar? Né? Como é que eu vou evitar uma reunião, um momento que eu tenho que falar em público? Aí eu vou ter que ficar intocado dentro de casa, aí eu não vou ganhar dinheiro, não vou me relacionar, vai me gerar outros problemas, certo? Então eu não consigo evitar essas situações de forma saudável o tempo todo. Como que eu vou lutar contra a ansiedade? Eu vou respirar, eu vou fazer, né, uma meditação que vai me ajudar bastante, mas eu não mudei o significado. Então todas as vezes que eu estiver exposto àquele evento, seja no pensamento, seja no mundo exterior, aquele significado volta negativo e eu vou sentir aquilo. Então eu vou ter que ficar meditando toda hora. Percebe? Então quando a gente muda o significado daquilo, tudo muda. Porque vai ter o evento, o significado vai ser diferente e a minha reação diferente. Agora, Rafael, como que muda o significado disso? Como é que eu mudo? Se eu não sei o que me causou, eu sei que falar em público, né? Foi isso que o meu aluno falou. Eu sei que falar em público é ruim, que eu tenho medo, sei lá, de não dar conta, de não conseguir, de não ser bom o suficiente, de ser mandado embora porque eu não consegui. Como que eu mudo esse significado? Aí que entra o nosso método maravilhoso, extraordinário, que facilita a sua vida, porque nós fazemos um processo de reinterpretação através das emoções. Para pensar. Se o fluxo é esse, olha, vamos lá. Sintoma, tem uma ansiedade, você está sentindo medo, você está sentindo a insegurança. De onde veio? Veio do significado. Então, através da emoção, eu consigo conectar com o significado. Por isso que a auto-hipnose, ela é tão poderosa. Porque através da auto-hipnose, ou seja, de você se conectar, simplesmente fechar os olhos, aprofundar no relaxamento e se conectar com a sua dor, fica muito fácil de entender o significado, porque ele vai vir na sua mente. Com o método, eu te conduzo, através dessa emoção, a entender. Vai ficar muito nítido para você o porquê de você ter medo. E geralmente essa informação vem associada a algumas memórias da infância. Algum momento, sua infância foi maravilhosa, como a do nosso aluno foi, mas em algum momento alguém falou com ele,
Nossa, você é chato, você fala muito. Nossa, cala a boca, você é muito enjoado. E aquilo foi negativo para ele. Para um adulto não é, mas para uma criança é. E os filtros nossos emocionais são formados até 10 anos de idade. O resto depois ali é só adaptado, ou piora ou melhora, mas os nossos filtros são formados lá. Então, para uma criança, aquilo foi muito ruim. Mas para um adulto, hoje não. Alguém chegar e falar que você é chato, tá tudo certo. Se você não tiver nenhum filtro negativo com relação a isso, não vai te afetar em absolutamente nada. Mas se lá na infância tiver uma informação de que aquilo é negativo, que aquilo é perigoso, que aquilo é uma ameaça, aí sim, aí desencadeia os sintomas de forma negativa. Percebe? Se você tem uma trava, um bloqueio, se você tem dependência emocional, se tem ansiedade, é de um aprendizado da sua infância. Emoções primárias, dores existenciais básicas. Eu vou falar sobre isso no nosso treino, no nosso workshop. Então, quando eu conecto com essa dor, entendo essa dor, e eu posso ressignificar, ou seja, dar um novo significado para aquele evento, como foi feito com o nosso aluno, mudou o filtro. Então, o evento externo do nosso aluno, cadê? Opa, aqui. Evento externo continuou, até piorou. Ele é mais exposto a reuniões, a falar em público. Mas o filtro mudou, o significado mudou, significado na causa raiz. Não é o significado na cabeça de um adulto, o adulto já sabe, você já sabe. Entenda essa diferença. Inteligência emocional não é inteligência intelectual. Inteligência intelectual é aquilo que você sabe, que você leu, que você estudou, que você aprendeu. Inteligência emocional é aquilo que você sente. Então, muitas pessoas, às vezes, se fecham à solução das suas demandas emocionais, porque elas falam, mas isso eu já sei. Tá, se você já sabe, então por que você sente ansiedade? Se você já sabe, por que você tem trava? Se você já sabe, por que isso te gera angústia? Você sabe no campo mental, mas não sabe no campo das emoções. Inteligência emocional do nosso método é trazer a sua informação do campo mental para o seu campo emocional. É você ir no ponto certo para mudar de verdade. Então ele mudou a programação dele, o significado dele. E, apesar dos eventos externos e internos acontecerem, o filtro mudou, o sintoma também. Então, ao invés de ansiedade, ele sente o quê? Segurança, conforto, autoestima, ele se sente bem falando em público. Ele se sente confortável estando no meio das pessoas. Beleza? Então foi por isso que ele conseguiu sair de uma quase demissão para ser gerente, para ser chefe. E essa mudança aconteceu num tempo, 45, 60 dias, algo assim. Foi um tempo muito rápido, ele foi muito dedicado, muito disciplinado no processo. Elisa, eu não faço a mínima ideia o que gerou isso. Geralmente a gente não faz. E quando a gente tenta fazer ideia racional, a gente geralmente erra. O que importa é você ter a emoção. Você sente, né, a ansiedade, você tem ansiedade. Então é fácil chegar até a causa, seguindo o método, seguindo o protocolo, desenvolvendo a sua habilidade de autoterapia, de inteligência emocional. Rafael, mas para você é fácil porque você é terapeuta. Não, não é fácil porque eu sou terapeuta. Porque eu já sou terapeuta há 16 anos, quase 17 anos. E eu consegui me livrar da TAG, né, da ansiedade generalizada, das crises de pânico, a 6 para 7. Por quê? Eu sabia, na teoria, muitas coisas da psicologia, mas eu não aplicava em mim. Então, a inteligência emocional e a autoterapia que nós ensinamos, né, no nosso método 1%, é uma habilidade como qualquer outra que você aprende. Você não aprendeu a mexer no telefone celular, você não aprendeu, não abaixou o aplicativo do Instagram e foi ali aprendendo a mexer com aquilo. Uns mexem de forma magnífica, outros mexem ali que dá para o gasto, mas dá para mexer. Então a inteligência emocional e a autoterapia é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então desenvolver essa habilidade é treino.
a capacidade de treinar, de aprender e se desenvolver. Rafael, eu também sou terapeuta e me sinto uma farsa porque não consigo me curar. Elisa, aqui vai falar um terapeuta também, um colega seu que passou pela mesma situação. Primeiro ponto, tira a capa de super-herói, de super-heroína. Para de se exigir tanto. Você, antes de ser terapeuta, você é uma pessoa. Você é um ser humano que também tem dores, como os seus clientes. E se para ser terapeuta é preciso ser perfeito, sem dores emocionais, sem nada, ninguém é digno para ser terapeuta. Então, o terapeuta é humano, ele também tem as suas dores, seus traumas e limitações. Então, como terapeuta, conectando com a gente aqui no nosso método, você vai ter benefício duplo. Você, além de aprender a se trabalhar a sua autoterapia, você também vai aprender uma técnica nova para ajudar os seus clientes de forma mais assertiva. Então, cola com a gente aqui, assiste, se inscreve no workshop. Não sei se você já está inscrita, se já assistiu a nossa aula 1, já está disponível a aula 1. A aula 2 vai ser liberada hoje à noite. Bom, chega junto comigo aqui que eu vou te ajudar. Tá bom? A primeira coisa, tira esse peso. Você não precisa ser perfeita, você é um ser humano antes de ser terapeuta. E a gente, né, dores emocionais é aquela coisa, né? Quanto mais a gente limpa, que a gente ressignifica, mais a gente quer ressignificar. Sabe, igual quando a gente pega o gosto por limpar a casa da gente. Então a gente limpa, fala, nossa, a casa tá tão limpa, tão linda, tão cheirosa, que aí no outro dia suja um pouquinho, você já fica incomodado, você já quer limpar, né? Você não vai deixar acumular sujeira. Então, a gente sempre tem o que trabalhar na gente, né? É constante. Então, por isso que eu tenho certeza que a autoterapia é a melhor ferramenta de complemento psicoterapêutico, de inteligência emocional. Porque eu não posso estar no consultório de psicologia todo dia. Não posso. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para isso, não tenho, né, como viver dentro de um consultório de psicologia 7 dias na semana. Mas se eu aprender a autoterapia, eu posso desenvolver. Lógico que eu vou ter meu terapeuta também, se eu quiser, claro, para ir 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Isso é muito bom. Mas eu vou ter como trabalhar em mim mesmo, porque eu entendi o fluxograma aqui da dor. Eu entendi que o meu problema não é o sintoma. Eu entendi que é o significado que eu dou. E quando eu aprendo, através da emoção que eu sinto, do sentimento que eu sinto, conectar com o evento causador, eu posso mudar o significado de forma sutil e sem estresse. E na causa raiz faz com que eu tenha o mínimo esforço para ter o máximo de resultado. Rafael, se eu não conseguir ser um expert, se eu não conseguir, deixa eu apagar aqui, gente, para eu fazer outro esqueminha para vocês. E se eu não conseguir, Rafael, ser um pica das galáxias ali da autoterapia? Vou falar para vocês da lei de Pareto. Tina, tá sem áudio só para você, tá todo mundo ouvindo, beleza? Vê o seu fone aí. A lei de Pareto indica que 20% de melhora, tá ao contrário aí, né, gente? 20% de melhora geram 80% dos meus resultados. Então, se você aprender, desenvolver 20% dessa habilidade, dessa autoterapia, da autocura, da inteligência emocional, você vai desenvolver, vai ampliar, vai melhorar 80% dos seus resultados. Quando a gente se foca lá no 100%, a gente fica desesperado, porque a gente acha que está muito longe disso, né? Dá desânimo, a gente deixa para lá. Mas quando eu foco em melhorar alguns pontos cruciais na minha base emocional, na minha dor da rejeição, na minha dor do abandono, na minha dor da humilhação, na minha dor da manipulação, na minha dor da traição, quando eu trabalho a minha aceitação, trabalho o perdão com autorresponsabilidade,
É impossível não ter melhora. É impossível você não melhorar. O quanto eu vou melhorar? Depende de alguns fatores, mas você vai melhorar. É impossível se você aprender a lidar com a rejeição, com o abandono, com a humilhação, com a traição, entendendo o porquê, entendendo, né, assumindo a responsabilidade por olhar diferente, trabalhando a aceitação, perdão, é impossível não ter melhora. Impossível. Quanto de melhora depende do quê, Rafael? Depende da sua disciplina, depende da sua autorresponsabilidade, depende da sua dedicação, depende do quanto você está disposto a manter a mente aberta para abrir mão de alguns conceitos que estão te adoecendo. Depende de onde você está inserido, onde você convive, com quem você convive, o que você tem ouvido, o que você tem falado, o que você tem alimentado. Depende também da sua genética, das suas tendências. Algumas pessoas não têm uma tendência genética para ansiedade, então elas destravam muito facilmente. Outras já têm, então tem que ter um pouquinho mais de persistência, de paciência. Da mesma forma, pessoas que não têm tendência a engordar, com pessoas que têm tendência a engordar. Tem gente que a gente fala, né, que é magro de ruim, que come e não engorda. Tem pessoas que se comerem um pão com manteiga engordam 1 quilo. Né? Então, isso faz parte, né, da nossa vida e nós temos que aceitar para lidar melhor. O problema é quando eu não aceito a minha condição genética, eu ignoro a minha condição genética, eu ignoro o meu ambiente, eu quero só o resultado. Aí ninguém pode te ajudar. Ninguém. Sem aceitação eu não consigo nada. Se eu estou com um problema e eu não aceito esse problema e eu brigo com o problema, ele vai me vencer. Sem aceitação eu não consigo avançar. Então, se eu estou com uma dívida financeira gigante, mas eu não aceito, eu reclamo, eu xingo o banco, eu xingo o governo, o Banco Mundial, o dono do banqueiro, eu fico ali, isso vai te ajudar a pagar quanto dessa dívida? Nada. E a cada dia que passa o juro vai aumentar. Agora, se eu tenho um problema, se eu tenho uma dívida, se eu tenho uma questão, que eu falo, ó, isso aconteceu, eu estou com um bloqueio, eu tenho que olhar para isso de forma adulta e com autorresponsabilidade, eu já mudo o fluxo da coisa. Eu já mudo o fluxo porque eu trabalhei com aceitação, eu soltei o excedente de peso. Quando eu aceito, eu me foco naquilo que eu posso controlar. Quando eu não aceito, eu me agarro no 80% que vai me gerar só 20% de resultado. Quando eu me foco nos 20%, eu gero 80% de resultado. Então é soltar. É compreender para soltar. Compreender que a sua infância ficou lá. Que aquilo que aconteceu na sua infância não define você, a não ser que você reviva aquilo diariamente. Que aquilo que aconteceu na infância é só uma base para você ter uma referência. Aí sim, né? Aí sim você pode mudar o significado, e mudando o significado tudo fica mais fácil. Então, reforçando aqui o que eu falei nessa live de hoje. Não é o sintoma e não é o gatilho que importa. Eu tenho fobia de falar em público, então eu vou deixar de falar em público, eu não vou falar com ninguém nunca mais. Você vai limitar a sua carreira, você vai limitar as suas relações, você vai limitar a si mesmo. Então você vai resolver um problema e arrumar outros, não outro, vai arrumar outros. O problema não é o sintoma, não adianta você atacar o seu sintoma, atacar a dor sem entender a causa. Porque você pode até conseguir aliviar, melhorar um pouco em algum tempo, mas isso não vai ser sustentável. O que vai te dar realmente possibilidade de vencer a ansiedade, as crises de ansiedade, de vencer a depressão, de vencer suas fobias, seus traumas, seus bloqueios, é compreender a causa raiz e mudar o significado dela. Simples assim. E como eu faço isso? Com método, com técnica. Porque sua mente tem 100 bilhões de neurônios e todos eles são conectados. Imagina você tentar achar o significado sozinho. Que tem que ter um procedimento. E o procedimento ele é bem simples, ele é treinável. É uma habilidade que você, treinando, você desenvolve. Como você desenvolveu a habilidade para cozinhar, para dirigir, para qualquer coisa, para mexer no celular.
né, para falar. Você não aprendeu a falar. Se você morasse num lugar onde todo mundo era mudo, você também seria. Você foi desenvolvendo a capacidade. Então não venha com essa desculpa, eu não vou conseguir, só se não quiser. Só se não tiver um mínimo de disciplina, um mínimo de dedicação. Porque aí também você não vai conseguir nada, se você tiver um mínimo de disciplina, de foco, de dedicação. Agora, com o estímulo, ou seja, as aulas são um estímulo, e você querendo, permitindo, não há nada tão difícil que você não possa aprender. E o bom, né, desse método é que você tem um tempo, você pode ir trabalhando você com você mesmo, tendo logicamente o meu suporte, para ir desenvolvendo com o tempo. Então, agora que você aprendeu que é o significado que você dá às coisas que te adoece, agora que você aprendeu que você não tem controle sobre os agentes externos que geram esse gatilho e nem os sintomas, você só tem controle do filtro, do significado, você já entendeu que o seu problema não é tão feio assim como você pensava. Você já entendeu que ele está mais na sua mão do que você imaginava, e isso é ótimo. E hoje, na aula de hoje, que eu vou liberar às 8h08 da noite, nossa aula 2 do workshop A Verdade, eu vou contar os 3 principais erros que você comete, que eu cometi, que você possivelmente está cometendo, que vem impedindo você de avançar no seu campo emocional. Os 3 principais erros que tiram a possibilidade da pessoa desenvolver sua autoestima, desenvolver sua autoconfiança, seu autocontrole, sua inteligência emocional. E sabendo desses 3 erros e já aprendendo a lidar com eles, olha, você já vai dar um avanço muito grande rumo à sua vida extraordinária, rumo à inteligência emocional. Porque, repito, ressalto, nunca é demais falar. Você pode até saber racionalmente o que está acontecendo. Eu tenho ansiedade, eu não queria ter, não preciso ter, está tudo bem. Mas você não tem a inteligência emocional para mudar a forma de sentir. Emoções é diferente de razão. Você é adulto, é experiente e não está conseguindo lidar com isso sozinho. Sinal que você precisa desenvolver sua inteligência emocional. Inteligência emocional não é ficar livre de ansiedade, de problemas, não. É como saber controlar. É quando vir a emoção, é você saber entender o porquê e aí ressignificar. Você consegue se auto-resolver de forma muito mais fácil. E é isso que você precisa para quê? Melhorar seu casamento, melhorar seu trabalho, melhorar sua relação com você mesmo, melhorar a relação com a sua família, ganhar mais dinheiro, se valorizar mais, se sentir mais amado, amar melhor e tudo isso. Mudar a vida, transformar a vida. Ontem foi o caso, né, do nosso depoimento do curso, ontem foi o nosso amigo Rondinei, nosso aluno do Método 1%, que venceu a sua fobia de se expressar, de falar em público e saiu de uma situação de quase demissão para uma promoção, para um baita salário. Hoje ele é gerente de uma multinacional, porque ele entendeu que a dor dele, que impedia ele de falar em público, era uma dor da criança dele, que não fazia o menor sentido mais para ele na vida adulta. Então ele trouxe essa informação da mente para o sentir, e falar em público para ele hoje é tranquilo. Ele fala como um velho experiente no assunto. E ele começou a fazer isso há poucos meses e o resultado já foi muito grande. Ele mudou somente o significado e os resultados dele decolaram. Em quais casos a medicação é necessária? Dos anjos, medicação é com médico, né? Eu não tenho qualificação para falar de medicação, tá? Medicação é com médico. Tem que ir aí fazer uma avaliação com o médico, tá bom? Para que ele indique o uso da medicação ou não. Beleza? Dr. Hugo Tomé, seja bem-vindo. Vamos então encerrando a nossa live aqui. Quero que você leve para o seu coração, para a sua mente, essa informação de que você, para virar o jogo da sua demanda emocional, você precisa mudar significado. Você não precisa brigar com o sintoma. Você precisa entender a causa origem, a causa raiz, e aí tomar decisões
e aí agir massivamente. Nosso método te bota lá na causa raiz e te dá a possibilidade de fazer essa compreensão. E isso é 90% do caminho andado. Você, dentro desse método, só tem que andar os seus 10% para que você consiga virar a chave. Então, quem não se inscreveu ainda no workshop, faça a sua inscrição agora. Teve a primeira aula ontem, ela vai ficar disponível mais alguns dias. Hoje tem a segunda aula, eu vou falar dos principais erros que você comete, por que você não está conseguindo virar a chave. Você vai entender hoje na nossa aula. E se você quer virar a chave, se você quer mais inteligência emocional, se você quer assumir o controle da sua vida, se você quer aprender a ter gestão das suas emoções, se você está cansado de ser refém da ansiedade, de ser refém dos bloqueios, é hora de aprender autoterapia, é hora de parar de reclamar, é hora de aprender a habilidade de ser líder de si mesmo, de ser gestor de si mesmo, de ser e viver a vida que você realmente quer. Autoconhecimento, inteligência emocional. E aí as coisas ficam muito melhores. Se inscrevam agora no workshop. Se você não viu a aula 1 ainda, tá lá no blog, entra lá, assista a aula 1 e até logo mais na aula 2. Espero você. Grande abraço, vou deixar essa live salva, beleza? Quem quiser assistir depois na íntegra, vale a pena. Um abração, se cuidem!